Ciências do exercício. Muito bem, nós iniciamos a nossa aula com essa visão que para muitos é uma pintura meio esquizofrênica, para outros um monte de pontos conectando algumas coisas, mas para aqueles que já se aprofundaram pelo menos um pouquinho em bioquímica, vocês estão vendo o mapa do metabolismo intermediário. E eu costumo dizer que por essa figura, nós conseguimos explicar tudo aquilo que vocês possam imaginar, nós podemos falar sobre tudo aquilo que vocês imaginem, até do Covid-19. Tá? Então, tudo que acontece durante o exercício, durante uma doença, qualquer doença que vocês conheçam, ou mesmo as doenças que ainda não são conhecidas, tudo nós conseguimos explicar por esse mapa metabólico. Né? Todos esses pontos ligando uns aos outros significam reações químicas que acontecem, e para cada reação química nós temos uma enzima específica, que eu vou falar mais à frente sobre isso. Quando a gente muda a figura, a gente consegue ver aqui que alguns nomes aparecem. Então vocês podem começar a se situar o que está acontecendo, como por exemplo o metabolismo de carboidratos, o metabolismo de lipídios e talvez o mais complexo de todos, o metabolismo de aminoácidos. Né? Eu costumo dizer que para você ficar bom, pelo menos em metabolismo de aminoácidos, você reserve aí 10 anos, 8 horas por dia, sentado com a bunda na cadeira estudando, para você ficar bom, né? Em aminoácidos. O resto demora mais um pouco. Então vejam que por esse mapa metabólico, né, essas vias metabólicas, a gente consegue direcionar tudo aquilo que vocês imaginarem com relação à atividade física, tanto seja para o emagrecimento e principalmente para a hipertrofia, que é uma área que eu estudo muito. Então nós temos aqui a chave central, né, não só do organismo, mas da vida. Então, tudo funciona por anabolismo e catabolismo. Os profissionais de educação física, eles costumam relacionar essa palavra anabolismo e catabolismo com o músculo. Então, eles acham que anabolizou, o músculo cresceu, catabolizou, o músculo diminuiu. Na verdade, tudo que acontece num ser vivo depende de anabolismo e catabolismo. Ou seja, eu gasto energia e reponho energia. E essa energia que eu estou falando é ATP. Né? Então, a vida consiste em gastar ATP e regenerar ATP. E uma série de outras reações que vocês vão ter oportunidade de revisar aqui comigo e principalmente de entender aqueles detalhezinhos que passaram desapercebidos. Então, antes de mais nada, eu preciso que vocês revejam alguns conceitos que, na verdade, foram postulados, né, e se transformaram em conceitos. E hoje nós vemos que alguns conceitos eles estão totalmente desatualizados. Né? Então, esse artigo de revisão, que foi escrito por mim e pelo professor Benedito Pereira, da USP, ele fala sobre os conceitos fisiológicos do treinamento físico ou esportivo, né? Porque nem sempre o treinamento é direcionado para o esporte e, às vezes, o treinamento é direcionado para pessoas em atividades recreativas. Né? Então, esses conceitos como estresse, homeostase e alostase são conceitos que precisam ser revisados, entendidos e atualizados. Né? Então, eu costumo dizer o seguinte, tudo aquilo que acontece no organismo, nós entendemos por estresse. Né? O músculo, ele não sabe o que é barro, o que é anilha, o que é morro, o que é piscina, e também não sabe o que é doença. Na verdade, não existe uma diferença muito grande entre você fazer um exercício intenso e você ficar doente. O organismo, ele só entende uma coisa, foi imposto um estresse a ele. E esse estresse, ele vai ter a sua magnitude.
Ou seja, eu tenho um estresse fraco, eu tenho um estresse moderado e tenho um estresse forte. E aquele estresse que é forte demais que pode me levar à morte. E o organismo não consegue se defender. O conceito de homeostase, ele é um conceito muito antigo, que data do século retrasado, né? Principalmente conceitos que foram criados por Walter Cannon e Claude Bernard e alguns pesquisadores daquela época, mas a gente não pode se limitar numa ciência muito fechada e muito pequena, né? A função do pesquisador é procurar aquelas verdades que de repente não são verdadeiras, né? E eu costumo dizer que não existe a verdade verdadeira, principalmente em organismos vivos. Então vejam, homeostase é um termo que ele está completamente em desuso, porque nós não temos homeostase. A homeostase ela não existe. Então entendam, se vocês tiverem uma alimentação agora à noite, provavelmente amanhã, quando vocês acordarem, a glicemia de vocês ela não vai estar estabilizada. Vocês terão uma queda na glicemia. E qual será a única maneira que vocês vão poder fazer para aumentar ou estabilizar essa glicemia? Vocês vão precisar ingerir alimento. Então, se eu preciso de uma ação externa ao organismo, essa ação externa está me provando que o organismo não é capaz de se equilibrar sozinho. Ele até tenta, mas ele não consegue. E ele tenta de uma maneira muito cara para ele. Porque a única coisa que o organismo tenta fazer é manter uma constância da glicemia. Só que quando você não ingere alimentos e você se mantém em um jejum muito prolongado, essa constância ela acaba sendo prejudicada. E a única maneira que eu tenho de tentar reverter isso é fazer com que haja uma degradação de tecidos, principalmente o tecido muscular, para fazer com que eu consiga, a um preço muito custoso, tentar reequilibrar essa glicemia. Mas o organismo não consegue. Quanto mais tempo de jejum passar, mais difícil vai ser, né? Então, hoje, o conceito utilizado ele é chamado de alostase, ou seja, é uma tentativa do organismo de manter o equilíbrio, porém, ele não consegue isso, né? E, na verdade, nós temos aí uma série de colocações. Esse artigo ele se torna leitura obrigatória. É muito simples vocês acessarem esse artigo. Ele é open acesso aberto. Então vocês vão lá no Google, digitem esse termo aqui, o título do artigo, né? Conceitos fisiológicos do treinamento físico esportivo, estresse, homeostase e alostase. É só digitar que vocês vão cair nessa revista de cineantropometria e desempenho humano e baixem o artigo e leiam. É um artigo pesado, né? Você tem que ler, reler para poder entender exatamente o que a gente está colocando aí. E, logicamente, que a gente tem várias referências, né, que dão suporte às nossas colocações. Então, leitura obrigatória. Acessem esse artigo e amanhã se debrucem em cima desse artigo para vocês terem ideia daquilo que eu estou querendo passar para vocês. Quando a gente começa a falar na troca de energia ou na transformação de energia, a gente entra num conceito chamado de bioenergética, que nada mais é que essas quantificações entre as relações de energia e essas conversões de energia nos sistemas biológicos, né, em qualquer ser vivo. No caso, a gente está falando do ser humano. Então, tudo isso que acontece no organismo, isso é regido por algumas leis. Essas leis, elas são chamadas de lei da termodinâmica. Essa lei da termodinâmica, na verdade, são duas leis que foram propostas no século XIX por um pesquisador chamado Josiah Willard Gibbs. Ele fala o seguinte: a primeira lei, ela diz que qualquer mudança física ou química, a quantidade total de energia no universo permanece constante. Ou seja, energia ela muda de forma, ela pode ser transportada, mas ela jamais será criada ou será destruída. Ou seja, nós temos aí um marco zero
no mundo biológico, no mundo bioquímico principalmente, que é o Big Bang. E isso aconteceu há pelo menos uns 4 bilhões de anos, e quando as partículas começaram a se formar, e com isso foi se criando o universo, e o universo está em expansão até hoje. Né? Só que o universo ele não permanece constante, ele vive em total queda de desequilíbrio, que a gente vai conseguir entender isso quando a gente fala da segunda lei da termodinâmica, aonde o universo sempre tende ao aumento da desordem. E nós denominamos desordem em bioquímica como entropia, ou seja, a entropia do universo ela sempre vai aumentar, porque o dia que o universo entrar em equilíbrio, ele vai acabar. E isso vale para qualquer ser vivo. Né? Então eu costumo dizer que nós temos o macro-universo e o nosso micro-universo, que são representados pelas células. Esses conceitos bioquímicos são muito importantes para a gente entender o que vai vir pela frente, né? Principalmente quando a gente fala sobre energia livre, que é a quantidade de energia suficiente para você realizar um trabalho, no caso, estamos falando de trabalho físico, e que depende de temperatura e pressão constante. Né? Então, nós temos algumas variações na liberação de energia. E a gente costuma falar que a liberação ou essa variação de energia livre nós denominamos de ΔG. Ou seja, o ΔG ele vai ter alguns valores, podendo ser negativo, positivo ou igual a zero. Então, nós temos algumas reações que têm o ΔG negativo, que são chamadas de reações exergônicas. E nessas reações, né, nós temos uma liberação de energia extremamente grande. Nas reações endergônicas, o sistema adquire energia livre e o ΔG é positivo. Então, frisando, e eu já vou explicar para vocês onde é que eu quero chegar. Quanto mais negativo for o ΔG, mais energia é liberada pela reação. Professor, mas por que eu quero saber isso? Não é o porquê você precisa, não é porque você tem que saber, você precisa saber sobre isso, porque senão você não entende o exercício, senão você não entende principalmente o papel do alimento na geração de energia. Nós temos um outro conceito chamado de entalpia, que é relacionado com o calor de um sistema reagente. Então, quando nós temos reações químicas acontecendo, nós temos calor sendo liberado. E isso é denominado como exotermia. Ou seja, o conteúdo de calor de produtos ele é menor que o dos reagentes. E aí, nós temos esse ΔH, né, que o H significa entalpia, por convenção ele tem valor negativo. Ou seja, nós temos reagentes que captam calor do meio, que são endotérmicos e possuem valores positivos de ΔH. E nós temos, talvez, o que mais importe para a gente entender tudo isso, que é a chamada entropia, que é uma expressão quantitativa e aleatória de desordem. Ou seja, como é que vocês vão entender o que eu estou falando? Primeiro, a gente vai ter que entender o que é o macro-universo e depois entender o que é o micro-universo. Vejam bem, o universo ele é considerado um sistema aberto. E em sistema aberto, ele jamais atinge o equilíbrio. Então, como vocês sabem, o universo ele está em expansão. E o que acontece em cada microponto desse universo? Né? Esse universo ele tem milhões e milhões e milhões de anos-luz de extensão. Só que ele é constituído por várias estrelas, várias constelações, vários sistemas solares, várias galáxias. Mas vejam, a cada estrela que existe nesse universo imenso, ela tem um tempo de vida útil. E essa estrela,
vai chegar num ponto, qualquer estrela, a nossa estrela, que é o Sol também, vai chegar num determinado ponto que ela vai começar a queimar muito combustível. Esse combustível que eu estou falando se chama hidrogênio. E quando isso acontecer, ela começa a assumir uma cor avermelhada e ela começa a aumentar de tamanho, aumentar. Os planetas próximos a ela vão ser englobados e ela vai aumentar e, em vez de acontecer uma explosão externa, acaba acontecendo uma implosão, ou seja, é criado um black hole, ou um buraco negro. Cada vez que isso acontece, e isso está acontecendo agora, enquanto eu estou falando isso para vocês, em diversas estrelas nesse universo que é praticamente infinito. Cada vez que isso acontece, é provocado uma desordem no universo temporária, que nós chamamos de entropia. Esse é o macro-universo. Agora, como é que a gente vai entender o exercício? Como é que a gente vai entender o que acontece na nossa célula? Pois aí nós temos que nos transportar para o nosso micro-universo. E se vocês prestarem bem atenção, uma célula ela é muito semelhante ao universo macro. Nós temos na célula o seu núcleo e nós temos diversas organelas que representam os planetas que compõem o sistema solar. E os sistemas abertos, principalmente os que são representados por organismos vivos e células, jamais atingem o equilíbrio. Quando uma célula atingiu o seu equilíbrio, essa célula morre. Ou seja, o que você faz para emagrecer? Você provoca uma entropia no seu organismo. O que você faz para aumentar a sua massa muscular? Você provoca uma entropia no seu organismo. Essa entropia ela é muito semelhante a uma desordem, só que é uma desordem temporária. Então, quanto mais entropia você causa, mais o organismo tende a se reequilibrar, ele vai se tornando mais forte e a sua aptidão vai aumentando. Então vejam, nós temos duas comparações, uma é com o universo, com o macro-universo, que é representado por tudo aquilo que nós vemos, conseguimos observar fora do planeta, e nós temos um universo observável, que é até onde o telescópio mais potente consegue observar por refração de raio-x, né? Que pode ser do ponto estabelecido até 100 ou 200 ou 300 mil anos-luz, né? Traçando uma reta. E nós temos aquilo que nós podemos e conseguimos observar no nosso micro-universo. É uma coisa muito simples da gente entender, né? Reparem, na época dos navegadores, na época das caravelas, tinha-se um postulado de que a Terra era quadrada. E demorou muito tempo para conseguirem provar que ela não era quadrada. Mas o que as pessoas conseguiram observar mesmo com aquelas lunetas? Que tinham um ponto no horizonte e após esse horizonte se imaginava um abismo. Uma vez um sujeito subiu numa montanha um pouco mais alta e falou assim, olha, essa linha ela fica um pouco mais distante, mas continua ainda o horizonte e depois lá nós temos um abismo. Então, demorou muito tempo para se imaginar ou se conhecer, principalmente o formato do planeta. E a gente só foi imaginar isso no dia, só foi conhecer no dia que a gente teve uma fotografia tirada por um satélite. E ainda hoje tem alguns que acreditam que a Terra é quadrada, mas se tem gente que acredita na microbiota do magro e que água com limão, glutamina gera gratidão, que a gente pode fazer o quê? Né? É isso que acontece. Então vejam, o quanto que eu consigo observar no nosso micro-universo aquilo que o meu equipamento, que a tecnologia, hoje, no ano de 2020, me permite observar. Então nós temos hoje ainda muito mais perguntas do que respostas. Tanto aquilo que acontece no próprio músculo, aquilo que acontece no tecido adiposo e aquilo que acontece na sua aptidão. Né? Nós temos muitos métodos para executar, nós temos muitos protocolos para cumprir, mas ainda nós temos muito mais
perguntas do que respostas. Então vejam, quando nós analisamos a célula e essa célula entra em exercício, o que acontece? Principalmente, nós temos uma conformação aqui que a gente chama de membrana celular, que ela é formada por uma bicamada lipídica. E nessa bicamada lipídica, nós temos uma infinidade de proteínas que tem a função de transporte. Então, tudo que entra ou tudo que sai da célula precisa de uma proteína que faça esse processo, né? Ou de transportar para o interior celular ou então para fora da célula. Qualquer substância que entre ou que saia da célula, ela precisa de uma proteína específica. E quando nós fazemos exercício, seja ele o dito aeróbio ou o tal do anaeróbio, que eu não concordo muito com essas terminologias, nós temos principalmente um aumento do consumo de oxigênio. E o oxigênio, ele é um dos principais causadores da deterioração dessa conformação lipídica que nós temos, chamada membrana celular. E quando isso acontece, nós temos aí um processo que é chamado de agressão lipídica, né? E isso pode provocar algumas rupturas na membrana e causar alguns problemas internos e até no núcleo, né? Por exemplo, nós temos um fenômeno chamado de peroxidação lipídica, que é causada justamente pelo consumo excessivo de oxigênio que se dá em exercícios de alta intensidade com volume elevado, né? Essa peroxidação lipídica, ela pode criar um radical livre, entre aspas, que na verdade não existe radical livre, isso é um termo vago. O que existe são espécies reativas de oxigênio e pode criar uma espécie reativa que é a mais lesiva de todas, chamada radical hidroxil. O radical hidroxil, ele provoca danos na membrana e chega a provocar danos no núcleo celular. E isso a uma velocidade de 0 a menos 9 segundos. Então vejam, bastou que vocês tenham um consumo de vitamina C, de ácido ascórbico, acima de 2 gramas e tenham uma atividade física com volume elevado, simplesmente por aumentar a hemólise, nós temos aumento de ferro no plasma, aumento de cobre no plasma e o aumento do ácido ascórbico induzido por suplementação, por exemplo, nós temos duas reações acontecendo. Uma se chama reação de Fenton e a outra reação de Haber-Weiss. E isso promove uma ampliação da produção de radical hidroxil, provocando terríveis danos celulares. Então, muita gente acha que o segredo é consumir vitamina C para ter uma atividade antioxidante. Na verdade, a atividade está sendo pró-oxidante. Nós temos dados não publicados sobre experimentos feitos com ingestão exacerbada de ácido ascórbico em corredores de elite que foram suplementados com 2 gramas de ácido ascórbico mais alimentação, um outro grupo apenas com alimentação e um grupo que não fez exercício, né? E nós tivemos aí uma elevação exacerbada de radical hidroxil em todos aqueles que fizeram suplementação com 2 gramas de ácido ascórbico, né, de vitamina C. Então, só para vocês verem como essas estruturas são agredidas, né, pelo exercício ou, às vezes, pela própria suplementação nutricional, quando feita de maneira não muito, como é que eu posso dizer para vocês, não muito ortodoxa, né? Então a gente tem aí hoje um monte de gurus propondo mundos e fundos, né, com várias invenções, e que acabam provocando danos severos na célula em vez de melhorar. Mas isso é só para vocês irem entendendo o raciocínio. Aqui é para vocês nunca mais esquecerem aquilo que nós chamamos de entropia, né? Então, tem aqui o quarto tudo bonitinho,
o garotinho estudando, tudo no seu lugar. Quanto tempo essa organização vai durar? Provavelmente muito tempo, né? E a tendência sempre vai ser a desordem. Obviamente que é uma desordem temporária. E depois volta para a organização novamente. E a vida ela vai seguindo dessa maneira. E o exercício físico, o treinamento físico, ele também segue isso de uma maneira um pouquinho mais exacerbada. Bom, para a gente entender tudo isso, aonde eu quero chegar, a gente precisa entender, conhecer algumas proteínas que são denominadas enzimas. Então, por convenção, toda proteína é uma enzima, mas nem toda enzima é uma proteína. Então, na verdade, essas enzimas, elas mediam reações químicas, são chamadas de catalisadores, ou seja, elas viabilizam que a reação aconteça. Logicamente que nós precisamos ter algumas variáveis, como temperatura adequada, pressão adequada, né, para a reação poder acontecer numa velocidade maior, ou às vezes ela pode ser até inibida. E aí, qual o grande problema dessas enzimas? São duas coisas básicas. Uma, todas elas são específicas. E a segunda, elas ocorrem numa velocidade ótima. Caso isso não seja atendido, nós temos problemas que podem ser conhecidos como doenças, ou então alguns problemas que podem acontecer durante o exercício ou na própria interrupção do exercício. Para a gente entender como é que isso funciona, a gente precisa entender como é que os reactantes, como é que eles se moldam nessa enzima. Então, nós temos aqui no exemplo dois reactantes, no caso uma hidroxilo e hidrogênio. Eles se aproximam da enzima, formam um complexo chamado enzima substrato, né? E a enzima faz com que haja um produto. Esse produto, no caso, é a água. Agora, algumas reações elas podem ter ida e volta. Da mesma maneira que eu crio um produto, eu posso degradar esse produto. Esse complexo enzima-substrato, ele foi proposto por um pesquisador chamado Charles Adolph Wurtz. Isso no século retrasado, né? Lá pelos anos 1880, por aí. Né? Então ele criou essa terminologia justamente mostrando aquilo que acontece quando eu tenho um substrato e quando esse substrato ele é atacado pela enzima, formando um complexo e gerando os seus produtos. Então, toda reação química ela vai ter um substrato que se transforma num produto e esse produto passa a ser o novo substrato. E outra reação química vai acontecer para causar alguma modificação. E quando nós fazemos exercício ou no próprio processo de digestão de alimentos, isso acontece a todo momento, isso nunca para. Durante o exercício intenso, logicamente que isso é exacerbado. Um ponto importante é que nós temos algumas enzimas chamadas de alostéricas. E é muito importante nós entendermos o que é esse alosterismo ou essa regulação alostérica. Então, isso pode acontecer por alguns compostos ou eu posso ter uma quantidade muito grande de um determinado substrato que possa causar a inibição de uma determinada enzima. Então, eu posso ter uma ativação ou eu posso ter uma inibição de uma determinada reação química. E isso é muito frequente no exercício intenso. E é para lá que nós vamos caminhar já já. Uma outra coisa interessante é a gente entender as curvas que nós temos, né? Então, a gente tem uma curva que é proposta pela lei de Michaelis-Menten, que a gente chama de enzima michaeliana, e uma enzima que tem uma curva sigmoide, que é normalmente aquilo que acontece numa
atividade alostérica. Por exemplo, nós temos aqui um produto, né, um substrato, que é o fosfato 6-fosfato, frutose 6-fosfato, que pela ação da enzima PFK, da fosfofrutoquinase, ela pode ser convertida em frutose 1,6-bifosfato. Acontece que, se eu tiver uma concentração muito elevada de frutose 6-fosfato, eu posso alostericamente inibir essa reação. Ou seja, eu chegaria num ponto dessa via aqui chamada via glicolítica, ou se a gente estiver falando de exercício de uma via glicogenolítica, que essa situação aqui inibiria e pararia o exercício. A gente vai explicar isso um pouquinho mais para frente. Então, para a gente conseguir entender tudo isso, tem alguns conceitos básicos, né? E esses são alguns detalhes que sempre passam desapercebidos, que a gente obrigatoriamente precisa conhecer. Se vocês me perguntarem, professor, quantas enzimas existem? A minha resposta, direto e reto, não sei. Mas, professor, nós precisamos conhecer todas as enzimas? Não. Mas você precisa conhecer pelo menos as principais famílias dessas enzimas. Ou seja, se eu conseguir saber qual a família da enzima, o que essa enzima faz, eu consigo entender uma coisa muito importante, que é metade do caminho andado. Para você entender bioquímica, você não precisa ser um expert em química. Basta que você consiga entender a lógica das reações. E você entendendo como essas famílias funcionam, ou seja, o que cada classe de enzimas pode fazer, vocês conseguem saber, logicamente, qual vai ser a sequência e o que vai acontecer numa reação. Então, uma dessas famílias são chamadas de óxido-redutases. As enzimas que são chamadas de óxido-redutases, elas fazem oxidação e redução. O que quer dizer oxidação e redução? Eu costumo citar um exemplo, fazer uma analogia assim. Vocês que são alunos ou aqueles que já são formados, médicos formados, que trabalham em algum lugar, vocês vão chegar na próxima segunda-feira e o chefe de vocês, né, lá do hospital, de algum lugar, vai falar assim, olha, a partir de hoje o seu salário foi reduzido. Com certeza você não vai gostar muito. Você fala assim, puta, mas eu tenho um monte de dívida, já assumi um monte de compromisso, vai reduzir meu salário, você vai ficar muito triste, né? Em bioquímica, o conceito é o oposto. Então, toda vez que você reduz, na verdade, você ganha. E quando você perde, o termo ele é oxidar ou oxidação. Então, se eu fui reduzido, eu ganhei. Se eu fui oxidado, eu perdi. E uma outra coisa interessante, toda vez que alguém for reduzido, alguém foi oxidado. Não existe o meio termo. Ou você recebe, e se você recebeu, alguém deu. E se alguém deu, esse alguém perdeu. Aqui nós temos o exemplo de uma reação de óxido-redução, onde nós temos uma transferência simples aqui de elétrons, né? Ou nós podemos simular aqui uma oxirredução numa reação bem conhecida, como, por exemplo, a conversão do ácido pirúvico ao ácido lático. Então, na verdade, quem é o ácido lático? É o ácido pirúvico reduzido. Vocês vão entender isso mais para frente, né? Vai ficar muito claro mais para frente o que eu quero dizer com esse termo perder e ganhar, oxidar ou ser reduzido, né? Principalmente para a formação de alguns metabólitos, né? De alguns substratos. E isso vai ser muito interessante porque eu vejo até hoje, né, em 2020, muito médico formado
falando sobre termos que são inapropriados, como, por exemplo, ácido lático. Por quê? Simplesmente porque o ácido lático não existe, né? Antes da gente falar de ácido, a gente tem que entender e compreender o que é um ácido. Então, o que é um ácido? Um ácido é toda substância que pode doar prótons. E o que é o oposto do ácido? É a sua base, é o sal. O que é uma base? É toda substância que pode receber prótons. E por que não existe ácido lático? Ele é produzido? Sim, ele é produzido, mas ele não existe. Porque quando nós estamos falando de exercício, seja ele qual for, nós estamos falando de músculo. E o músculo é um tecido que detesta, ele não suporta acidez, porque ele se encontra num pH próximo do neutro. Qual é o nosso pH? Na verdade, o que quer dizer pH? pH é potencial de hidrogenação. E nós temos algumas escalas que nós podemos medir se esse pH ele é ácido, se esse pH é alcalino. E nós temos um pH aceitável que flutua entre 7,3 e 7,4. Para cima é alcalino, para baixo ele é ácido. Só que o músculo ele funciona nessa zona meio que neutra. Então, quando você começa a fazer exercício, a tendência do pH é cair. E acontece o seguinte: tudo que acontece no músculo acontece em ambiente neutro. E toda vez que um ácido forte for produzido, ele vai ser imediatamente ionizado. Portanto, se nós soubermos qual é o pKa, né? pKa é uma unidade de medida. Se nós soubermos qual é o pKa do ácido lático, nós podemos já definir se o ácido lático ele é forte ou fraco. Então, o pKa do ácido lático ele fica em torno de 3,8. É um ácido forte. Portanto, ácido forte em ambiente neutro, ele é imediatamente ionizado. Portanto, nós não temos ácido lático circulante, mas nós temos o lactato circulante. Certo? Guardem essa informação mais para frente. Perfeito? Então, vamos lá. Ainda nas oxorredutases, nós temos aqui um exemplo de oxorredação acontecendo com dois minerais, o ferro e o cobre. Então, vejam, aqui o ferro 2+, mais cobre 2+, numa reação reversível, quando tiver essas duas setinhas aqui, significa reversibilidade, nós produzimos ferro 3+, e cobre. Vejam, todas essas reações de óxido-redução, elas são reversíveis. Agora, eu vou puxar a memória de vocês. Lembra que nós falamos sobre ΔG e que o ΔG poderia ser positivo, ele poderia ser igual a zero ou poderia ser negativo? Pois bem, sempre que o ΔG for igual a zero, ou for positivo, ou for pouco negativo, as reações serão reversíveis. Ou seja, elas partem de um ponto A e chegam num ponto B, e voltam do ponto B para esse ponto A, com muita facilidade. Agora, toda vez que o ΔG for negativo, e no caso muito negativo, né, abaixo de -5, por exemplo, né, e isso a gente vai estar falando de uma outra medida chamada Joule, nós teremos reações irreversíveis. Guardem isso, porque isso vai ser muito importante mais para frente. Muito bem. Outra classe de enzima muito importante, principalmente para o pessoal que gosta de hipertrofia, são as enzimas da classe quinase. Muito bem, o que as enzimas da classe quinase fazem? Essas enzimas, elas catalisam transferência de um grupo fosforil, no caso aqui o PI, né, fosfato inorgânico, de alta energia
em geral, do ATP para uma molécula receptora ou de um substrato que tenha o grupo fosforil para o ADP. Então, voltando, vamos explicar isso. O que as enzimas da classe quinase fazem? Elas retiram o grupo fosforil do ATP. O ATP, ele é uma molécula composta por adenosina mais 3 fosfatos inorgânicos. O terceiro fosfato, ou seja, esse grupo fosforil, ele vai ser transferido para um substrato. E quando isso acontecer, nós vamos ter uma fosforilação. Então, toda enzima que for quinase, na verdade, é uma fosforilase. E qual é a outra condição? A outra condição é eu ter um substrato que tenha o grupo fosforil e possa transferir esse grupo fosforil para o ADP, né? A adenosina difosfato. E com isso fazer o quê? Com isso, fazer a produção ou a ressíntese do ATP. Lembra no começo que eu falei de anabolismo e catabolismo? É exatamente isso, tá? Nós temos aqui alguns exemplos de algumas reações da classe quinase. Vejam, todas essas vias que são chamadas de downstream, ou seja, ladeira abaixo, ou seja, que começam na membrana e vão para o interior celular, né, por isso o nome downstream, todas essas enzimas que funcionam principalmente no processo de síntese proteica são enzimas da classe quinase. Portanto, são todas elas fosforilases. Tranquilo? Rapaziada, alguma pergunta? Podem ficar à vontade. Eu não sou pastor, hein? Não fico falando aqui sozinho. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode se manifestar, sem problema nenhum. Não fiquem inibidos, nem os acadêmicos e nem os médicos já formados, por favor. Muito bem. Nós temos aqui uma classe de enzimas chamadas isomerases. Essas enzimas, elas fazem isomerização. O que é uma isomerização? Simplesmente é a troca de um grupo químico. Que grupo químico? O grupo carbonila, que é o C-O. Então é muito simples a gente entender o que é uma isomerização. Imagina que eu pego a minha mão e coloco a minha mão em frente ao espelho. Eu vou ver o reflexo da mão. Só que agora eu pego a mão e grudo ela no espelho. E vou colocar exatamente, né, na imagem. Aí eu pego essa imagem e faço assim. Separo. E sobreponho. Coloco isso num plano polarizado. O que eu vou ver? Eu vou ver que eu estou desviando luz para a direita e estou desviando luz para a esquerda. Se eu desviar a luz para a direita, eu tenho uma substância destrógena. Se eu desviar a luz para a esquerda, eu tenho uma substância levógena. A maior parte das substâncias que nós temos no organismo são compostas por desvio de luz à direita, ou seja, o D na frente. No caso, D-glicose. Algumas substâncias são levógenas, ou seja, desviam luz para a esquerda, num plano polarizado. A exemplo da L-carnitina, né? Por isso aquele L na frente da substância. Beleza? Então, o que é fazer uma isomerização? É eu trocar o grupo carbonila de lugar. De lugar aonde? Na sequência de carbonos, né? Para ficar mais claro, nós vemos aqui. Nós estamos vendo a D-glicose, né? Então vejam, aonde se encontra o grupo carbonila? No primeiro carbono. Se o grupo carbonila estiver no primeiro carbono, nós temos um aldeído. E por denominação, como nós temos 6 carbonos e nós temos um açúcar, né? Nós temos a glicose, nós temos uma hexose. Na verdade, como nós temos um aldeído,
nós temos aqui uma aldoexose. Aldo, porque o carbonila está no primeiro carbono, exose, porque são 6 carbonos e é um açúcar. Se eu faço uma isomerização de glicose, por exemplo, para frutose, vejam, eu não modifico o número de carbonos, nem o número de hidrogênio e nem o número de oxigênio. Eu apenas faço o quê? Eu transfiro o grupo carbonila para o segundo carbono. Quando isso acontece, eu tenho agora uma outra substância, chamada de cetona. Então, a frutose, né, a D-frutose, na verdade é o quê? É uma ceto, porque é uma cetona, o carbonila está aqui no segundo carbono, é uma cetoexose. Só que essas reações de isomerização também são reversíveis. Raciocina comigo e lembra o que eu falei antes. Se elas são reversíveis, o ΔG só pode ser o quê? Ou zero ou positivo. Ou seja, toda reação de isomerização, ela é reversível. E isso acontece o tempo todo durante o exercício e durante a digestão dos alimentos. Portanto, são reações que acontecem a todo momento no nosso organismo. Mas vocês precisam entender isso. Então, nós temos aqui as aldoses, todos os açúcares que tiverem o grupo carbonila no primeiro carbono, podendo ser exose, podendo ser triose, né? Ao exemplo aqui do gliceraldeído, que é uma aldotriose, ou nós podemos ter aqui, no caso da frutose, que é uma cetoexose, ou então aqui a dihidroxiacetona, que é uma cetotriose. Então vejam, o gliceraldeído, está aqui o aldeído, e a dihidroxiacetona, como é uma acetona, está aqui o grupo carbonila. Carbono 1, carbono 2. Carbono 1, carbono 2. E qual o importante disso? É que essas reações são reversíveis. E ainda bem que são. Mutases. As mutases, elas são enzimas parecidas com as quinases. Por que parecidas? Porque elas também interagem com os grupos fosforil. Só que a diferença, a mutase, ela tira o grupo fosforil do ATP para um substrato, ou de um substrato para o ADP. A mutase, ela vai trabalhar com o grupo fosforil que já está na molécula. Ela apenas vai mudar o grupo fosforil de lugar. Uma reação muito simples, também reversível, né? Que apenas coloca o fosforil, o grupo fosforil, em alguma outra posição. Que é o caso, por exemplo, quando nós degradamos, quando nós fosforilamos uma molécula de glicose ou uma molécula de glicogênio, que nós temos a colocação, no caso da glicose, do grupo fosforil no sexto carbono, ou no caso de uma molécula de glicogênio, o grupo fosforil no primeiro carbono. Né? A gente vai ver isso já já. Então aqui, um exemplo de uma mutase, né? A gente tem aqui o 3-fosfoglicerato, com o grupo fosforil aqui no terceiro carbono. Lembrando que o grupo fosforil ele se liga ao oxigênio, mas não ao hidrogênio. Então, toda vez que eu tiver o grupo fosforil ligado a um oxigênio, significa que eu perdi hidrogênio. Isso a gente vai ver mais para frente. No outro caso, a reação reversível, mudando o grupo fosforil de lugar. Ou seja, o 2-fosfoglicerato é convertido, né, o 3-fosfoglicerato é convertido em 2-fosfoglicerato. Por que 2? Porque o fosfato veio para o segundo carbono. Ele estava no terceiro e veio para o segundo. E essa reação é reversível. Se a reação é reversível, de novo, ΔG positivo ou igual a zero. Ou então, pouco negativo.
Não leem, não se esqueçam disso, hein? Eu vou cobrar de vocês mais para frente. E aqui a gente chega nas desidrogenases. Enzimas que vão catalisar, que vão mediar reações de óxido-redução. Ué, olha elas aqui de novo. Só que dessa vez por transferência exclusiva de próton, de hidrogênio. E uma outra coisa, toda vez que eu tiver uma ação de uma enzima desidrogenase, eu vou precisar de dois ajudantes. Esses dois ajudantes serão as coenzimas NAD e FAD. Eu costumo sempre, nesse momento, começar a arguir os alunos que estão em aula, né? Se a aula fosse presencial, com certeza eu estaria na frente de um de vocês já perguntando o que é o NAD, o que é o FAD, da onde vem o NAD, o que quer dizer o NAD, da onde vem o FAD, o que quer dizer o FAD, né? Mas eu estou vendo que vocês estão bem inibidos. Eu vou falar para vocês. O NAD é a nicotidamida adenina de nucleotídeo, que vem de uma vitamina, do complexo B. Vem da vitamina B3. O FAD é a flavina adenina de nucleotídeo. Também vem do complexo B, uma vitamina conhecida como B2. Problema, resolução de caso clínico. Em um caso de desnutrição, o indivíduo tem uma desnutrição severa de vitaminas do complexo B, principalmente B2 e B3. Pergunta: o desempenho físico desse indivíduo vai ser comprometido? Sim ou não? Pode falar. Sim. Sim. Por quê? Acúmulo de prótons de hidrogênio na via glicolítica, isso pode induzir um quadro de acidose e levar a uma fadiga antecipada. Nem sempre. Lembre-se, e esse é aqueles detalhes que passam desapercebidos e o motivo dessa aula. Vocês vão ver que muito antes de aparecer NAD e FAD, nós já tivemos acidez. Então vejam, eu só vou conhecer o NAD lá depois da quinta reação da via glicolítica. Até então, não sei quem é. O FAD, eu só vou conhecê-lo em outro compartimento, que é a mitocôndria. Lembrando a vocês que nós temos NAD citoplasmático ou sarcoplasmático e mitocondrial. E o FAD apenas mitocondrial. Então, lembrando daquele conceito de óxido-redução que eu falei para vocês, toda vez que o NAD for transportar hidrogênio, esse NAD vai ser reduzido a NADH mais H. O FAD, quando ele for transportar hidrogênio, ele vai ser reduzido a FADH2. A gente vai voltar nisso. Agora, o que são esse FAD e esse NAD? São coenzimas. Lembra que eu falei para vocês? Toda enzima é uma proteína. Só que a coenzima não é. Ela não tem origem proteica. Então ela é bem variada, é bem complexa, né? Mas ela pode ter aceptores como, por exemplo, vitaminas e minerais. Então ela não tem origem proteica, não é que nem enzima. Então ela é originada por vitaminas ou minerais. No caso do NAD e do FAD, por essas duas vitaminas do complexo B que eu mencionei para vocês. Até aqui, pessoal, tranquilo? Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Nós vamos começar o exercício agora. Se vocês tiverem alguma dúvida, seja ela qual for, por favor, perguntem. Tudo tranquilo? Podemos entrar no exercício?
seja ele para emagrecimento ou seja ele para hipertrofia. Vamos embora? Muito bem. Começando o exercício, o que vai acontecer? Nós temos dois eventos que acontecem em paralelo. Um deles, nós temos uma produção de catecolaminas pela glândula adrenal, principalmente uma catecolamina chamada de epinefrina ou adrenalina. Ao mesmo tempo que isso acontece, nós temos, ao mesmo tempo, um processo gerado pelo impulso nervoso, liberando cálcio do retículo sarcoplasmático e, ao mesmo tempo que eu tenho a descarga adrenérgica, eu tenho essa liberação do impulso nervoso. Por um lado, eu tenho liberação de cálcio e, do outro lado, eu tenho produção de AMP cíclico. Para que isso acontece e para que isso serve? Simplesmente para fazer ativação de enzimas que estavam desativadas. E, no caso, enzimas da classe fosforilase, que eu já falei para vocês que também são quinases. Então, rapaziada, o exercício não começa se isso não acontecer. Eu preciso primeiro ativar a enzima, tirá-la da inatividade, torná-la ativa, para que possa começar a haver a fosforilação. Muito bem. Então, o vídeo aqui acabou. Espera aí que eu vou deletar aqui, vou falar, o pessoal está aqui. Já passei de uma, nem sei que horas são mais, né? Então vejam, enquanto o pessoal vai entrando aqui na live, a gente vai continuando. Então vejam, a primeira coisa que tem que acontecer é a molécula de glicose entrar na célula. Então ela entra por processos que são sódio dependentes e por transportadores específicos. Nós temos duas situações para essa glicose entrar na célula. Uma delas é em repouso, às custas de insulina. Então a insulina, ela ativa vários mecanismos que vão fazer com que algumas proteínas se transloquem para a membrana, façam a captação dessa molécula para dentro da célula e dentro da célula ela vai ser fosforilada. Ou seja, não adianta eu ter glicose ou glicogênio dentro da célula se eu não tiver como ligar isso. Então é a mesma coisa que eu tiver uma Ferrari com o tanque cheio, só que eu não consigo ligar o motor. É a mesma coisa. E nós temos uma outra situação em que essa glicose vai permear a membrana independente da insulina, que vai ser uma condição, por exemplo, de exercício, né? Uma vez que essa glicose se encontra dentro da célula, essa glicose vai ser fosforilada. Logicamente que a gente tem que diferenciar o seguinte: nós não temos glicose dentro do músculo, nós temos glicogênio. Glicose nós temos em outros tecidos, mas não no músculo. Então, no músculo, nós temos apenas glicogênio. No fígado, por exemplo, nós temos os dois, glicogênio e glicose. E o que importa isso? Importa que nós temos enzimas específicas e diferentes na fosforilação da glicose e na fosforilação do glicogênio. Aonde a enzima específica que vai fosforilar a glicose, que é uma enzima da classe quinase, é conhecida como hexoquinase. Isso em qualquer tecido que não seja o músculo e nem o fígado. Se for no fígado, nós já temos uma outra quinase chamada de glicoquinase. E se for no músculo, logicamente que não é com glicose, é com glicogênio, nós vamos ter uma enzima chamada glicogênio fosforilase. Então vejam que nós temos tecidos diferentes, com atividades diferentes
enzimáticas nesses tecidos. Tranquilo? Muito bem. Então o exercício começou, nós tivemos a produção das catecolaminas, nós tivemos a descarga adrenérgica, nós produzimos AMP cíclico, nós ativamos a fosforilase e começamos a fosforilar o substrato. Então, o que é o substrato? O substrato é aquela molécula que estará dentro da célula, que servirá como fornecedora de energia. Em tecidos distintos, nós temos moléculas distintas. Então, glicose eu tenho na maioria dos tecidos e tenho no fígado. No músculo, eu não tenho glicose, mas eu tenho glicogênio. Então, nós temos enzimas específicas que vão atender a essa demanda. Perfeito? Muito bem. Nós vamos entrar numa história agora sobre a produção do lactato, sobre a acidez, a acidose, que muitas pessoas confundem. E eu gosto muito de usar essa frase desse filósofo francês que ganhou o prêmio Nobel, o André Guidé, que ele fala o seguinte: tudo já foi dito antes, mas desde que ninguém escutou, e agora fala minha, ou não quis escutar, nós voltamos atrás e repetimos tudo de novo, né? Então a nossa função é isso, né? Repetir, 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 até que as pessoas realmente consigam enxergar as coisas como elas realmente acontecem. Tranquilo? Muito bem. Então vejam, nós temos aqui na tela o primeiro passo da degradação da molécula de glicose. Poderia ser o glicogênio também, não vai alterar muito. Mas vejam bem, como é que eu consigo degradar a glicose? Simplesmente eu preciso hidrolisar o ATP, liberar o grupo fosforil, para que o grupo fosforil fosforile o substrato. E isso é mediado por uma enzima específica chamada hexoquinase. Por que hexoquinase? Primeiro, porque é da classe quinase, e segundo, porque ela é uma molécula específica para um açúcar com 6 carbonos. Uma vez que isso aconteceu, eu eu hidrolisei o ATP, eu produzi ADP, e o produto da reação foi a glicose 6-fosfato. O que quer dizer? Por que é glicose 6-fosfato? Porque o grupo fosforil foi colocado no 6º carbono. Mas qual é o ponto importante aqui para vocês entenderem? E logo já para rebater alguma coisa que me falaram ali, né, que alguém falou. Reparem que nessa simples atividade aqui de fosforilação, a primeira parte da fosforilação da glicose em glicose 6-fosfato, olha só quem está sendo liberado. H+. Pergunto para vocês, alguém viu algum NAD por aí? Conhecemos já o NAD? Não. Significa o quê? Eu não tenho quem transporte esse hidrogênio. E se eu não tenho transportador para esse hidrogênio, para onde ele vai? Ele vai para o meio. Que meio? Ou o meio citoplasmático ou o meio sarcoplasmático. Então vejam, se o exercício estiver muito intenso, como é o caso do exercício feito para hipertrofia, olha quanto H+ que eu já começo a liberar justamente no início do exercício. Lembrando, não importa se aqui é glicose ou se é glicogênio. A mesma coisa vai acontecer, porque eu vou gastar ATP. E toda vez que isso acontecer, por causa dessa hidrólise do ATP, eu estou liberando H+. Então, meus caros acadêmicos e meus caros profissionais médicos, nós já temos acidose. Nós já temos acidez.
E o lactato, nem sei quem é. Está muito longe ainda. Mas por que nós temos acidez ou acidose? Porque nós estamos tendo acúmulo de próton, de íons H+, e não temos quem os transporte. Eles estão se acumulando no meio. E isso é muito frequente acontecer durante um exercício muito intenso. Perfeito? Vamos seguir. Nós temos aqui agora a frutose 6-fosfato, e essa frutose 6-fosfato, ela necessita de energia, novamente, e por isso eu tenho que hidrolisar uma outra molécula de ATP, produzir outra molécula de ADP. Essa reação é mediada pela fosfofrutaquinase, produzindo frutose 1,6-bifosfato. Né? Lembra bem, ó, bifosfato, não é difosfato. Um detalhezinho que passa sempre desapercebido. Qual é a diferença entre difosfato e bifosfato? Toda vez que eu tiver, como no caso do ATP ou do ADP, que aqui é difosfato, eu tenho os grupos fosforil colocados de uma forma linear. Na frutose bifosfato, eu tenho um grupo fosforil no carbono 1 e outro no carbono 6. Então, por convenção química, quando eu tenho os grupos fosforil em uma posição linear, ou seja, um do lado do outro, eu assumo uma terminologia difosfato. Quando eu tiver o grupo químico colocado, os grupos fosforil, em locais distintos, mas não lineares, nós usamos a terminologia bifosfato. É um detalhezinho que sempre passa desapercebido. E normalmente as pessoas não sabem, mas por que é bi ou di? Será que é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Agora, qual é importante? Qual é a coisa importante dessa reação? Olha aqui, ó. Olha aqui quem é que está sendo acumulado de novo. Temos NAD? Não, nem sei quem é. Esse hidrogênio está sendo transportado? Não. Aonde é que ele está? Acumulado aonde? No citoplasma ou no sarcoplasma. Como nós estamos falando de exercício, e principalmente o exercício voltado para hipertrofia, que ele tem que ser intenso e volumoso, mas se ele for muito intenso, ele não será volumoso. Olha o que acontece. Nós temos aqui a acidez, a acidose metabólica. O que pode acontecer aqui? Simplesmente o exercício pode ser interrompido. Ou seja, nós acabamos de ver 2 pontos de fadiga durante o exercício. E acontecem quando? Nas 2 vezes que eu degrado ATP. Ácido lático já foi produzido? De jeito nenhum, está longe. Seguindo, nós temos aqui o ponto crítico, ou seja, durante o exercício intenso, nós temos o ponto crítico da fosforilação do glicogênio, que vai ser justamente quando eu vou ter a conversão de uma molécula de 6 carbonos em 2 moléculas de 3 carbonos, ou seja, 2 trioses, aonde nós vamos formar o gliceraldeído 3-fosfato. Gravem bem esse nome, gliceraldeído 3-fosfato. Ele é muito importante. Agora, olha o que acontece aqui curiosamente. Nós estamos aqui no ponto crítico, e isso nós já estamos aqui na 5ª reação. Olha quem aparece pela primeira vez. NAD. E o NAD agora está sendo reduzido a quem? A NADH. Ou seja, só agora é que nós damos conta que apareceu a coenzima. Só que a acidez
já está acontecendo há muito tempo. Olha só que interessante. Nós tínhamos o substrato que era a frutose 1,6-bifosfato. Lembra por que é bifosfato? Os fosfatos estão em locais distintos, não lineares. Aí nós temos a ação de uma enzima chamada aldolase. Essa aldolase, numa reação reversível, ela produz dois substratos distintos. Um deles é o gliceraldeído 3-fosfato e o outro é a dihidroxiacetona-fosfato. Lembrando uma coisa interessante que eu não comentei com vocês. Aldeído é bom, produz ATP. Cetona é ruim, não produz ATP. E o organismo, como ele não é bobo nem nada, o que vai acontecer? Uma enzima chamada triose-fosfato isomerase vai converter a dihidroxiacetona-fosfato em uma reação reversível, portanto você já sabe que o ΔG deve ser zero ou positivo, em outra molécula de gliceraldeído 3-fosfato. Portanto, nós temos agora duas trioses, duas moléculas iguais, 2 gliceraldeídos 3-fosfato. Se isso aqui não acontecesse, nós não teríamos uma produção de ATP satisfatória e nós não poderíamos continuar o exercício. Ou seja, se isso aqui está acontecendo, isso aqui está nos provando o quê? Que a intensidade do exercício não é insuportável e você pode ter um volume maior de exercício, justamente por causa dessas reações acontecendo aqui. Muito bem, respirem. Eu vou até tomar um golinho d'água, que vem coisa pela frente. Nós temos a presença aqui na minha live do meu amigo canadense, pesquisador Scott Forbes, que está aqui atento às reações. Hi, Scott. Muito bem. Voltando. Então, lembra, nós produzimos, pela fosforilação, pela aldolase, aliás, o gliceraldeído 3-fosfato e a dihidroxiacetona-fosfato. Mas eu falei para vocês, dihidroxiacetona, ou seja, acetona, não é bom, o organismo não gosta disso. Tá? Então, o que o organismo faz? Ele lança a mão de uma enzima isomerase, converte a dihidroxiacetona em gliceraldeído e nós passamos a ter duas moléculas iguais. E agora, nós temos uma reação, na verdade são duas reações que acontecem ao mesmo tempo, uma desidrogenação, daí o motivo de aparecer pela primeira vez o NAD. Como nós temos duas moléculas, nós temos a produção de dois NADs, que vão ser reduzidos a NADH mais H. Um detalhe, NADH mais H. Só que aqui vocês só estão vendo um H. O que acontece? Um H vai ser transportado para algum lugar. Não interessa para onde ainda. E o outro H? Vai ser colocado no meio. Mas lembra, nós já temos mais prótons que foram para o meio, quando a gente degradou aqueles ATPs. O que significa isso aqui? A acidez está aumentando. Muito bem. A outra reação que acontece ao mesmo tempo é uma fosforólise, onde nós acrescentamos um fosfato inorgânico, um grupo fosforil do meio, ao substrato. E com isso a gente forma o 1,3-bifosfoglicerato. Na verdade, rapaziada, seria 1,3-ácido fosfoglicérico, bifosfoglicérico. Mas por que nós formamos 1,3-bifosfoglicerato? Porque nós estamos falando de exercício, nós estamos falando de músculo. E o músculo, ele funciona em ambiente neutro. Portanto, todo ácido forte que é produzido no músculo é imediatamente ionizado. E todas as substâncias que terminarem com essa palavrinha aqui,
com essa terminação ato, significa que isso aqui não é mais um ácido, isso aqui é uma base. A exemplo do 3-fosfoglicerato, do 2-fosfoglicerato, né, que são reações que vão acontecendo. Eu não vou me prender nessas reações, porque a gente não tem tempo hábil, e vamos chegar no que importa, que é a produção do fosfenolpiruvato. Se vocês quiserem saber essas reações passo a passo, enzima por enzima, façam o meu curso de Bioquímica do Exercício. É um curso que eu ofereci online, foi o primeiro curso que eu ofereci na época da pandemia, e vou reeditá-lo no segundo semestre. É um curso de 12 horas de duração. E nós falamos passo a passo, enzima por enzima, reação por reação, tudo isso que está acontecendo. Lógico que nessa live aqui, a gente está falando, né, bem mais abreviado. Mas o importante, nós chegamos no fosfenolpiruvato. Muito bem. O fosfenolpiruvato, ele vai sofrer agora a ação de uma outra enzima da classe quinase, ou seja, uma fosforilase, e vai ser convertido no piruvato. Vejam bem, o fosfenolpiruvato vai ser convertido no piruvato. O que aconteceu de importante, né, nessas reações aqui? O que aconteceu de importante foi que nós conseguimos ressintetizar 1, 2, 3, 4 moléculas de ATP. Quanto nós gastamos? 2. Lembra lá do começo? Qual é o saldo? 2. Se fosse a glicose, seria isso aqui. E se fosse o glicogênio? Seriam 3. Porque a gente tem um gasto de ATP a mais no início da reação. Lembrando que quando a gente degrada o glicogênio, o produto é glicose 1-fosfato. E nós temos a ação de uma enzima da classe mutase que transfere o grupo fosforil do primeiro carbono para o sexto carbono. A partir da glicose 6-fosfato, as reações são idênticas, seja glicose ou glicogênio. Tranquilo? Muito bem. Então, nós chegamos aqui na produção do piruvato. Perfeito. Lembra, não é ácido pirúvico, e sim piruvato. O que vai acontecer de importante agora com esse piruvato, né? Então aqui a gente tem um resumo, né, das reações que foram acontecendo, aonde nós gastamos ATP, aonde nós ressintetizamos ATP, quais são as reações que podem ser reversíveis, né, que elas podem voltar, até a gente chegar aqui no piruvato, né? Ponto importante. Lembrem, quando eu expliquei para vocês sobre as leis da termodinâmica e os conceitos bioquímicos, detalhes que passam desapercebidos. Vejam, a conversão de fosfenolpiruvato para piruvato requer uma enzima da classe quinase, uma fosforilase, que trabalha com magnésio e potássio, resultando no piruvato. Porém, olha só que legal aqui embaixo. Olha o valor do ΔG. Menos 31,4 kJ por mol. Ou seja, essa reação é irreversível. Ou seja, o piruvato não pode voltar a ser fosfenolpiruvato, porque a reação é irreversível. Guardem isso, que eu vou questioná-los daqui a pouco. Muito bem. Então nós temos agora, o exercício está continuando, vocês estão suportando o exercício, mas nós estamos agora convertendo o piruvato pela ação da enzima lactato desidrogenase em lactato. Agora, a pergunta que eu faço para vocês: como é que o piruvato virou lactato? Que foi a ação da enzima, eu sei. Que a ação é reversível, eu também sei, porque é uma desidrogenação. Mas a pergunta que eu faço para vocês: por que o piruvato virou lactato? 10 segundos para alguém me responder.
Ninguém? Para regenerar o NAD+. Não. Quero saber por que ele virou lactato. Da onde veio esse NAD? H. Vem da via glicolítica. Lógico, mas da onde? O gliceraldeído 3-fosfato. Muito bem. Bingo. O piruvato só pode ser convertido em lactato porque o gliceraldeído 3-fosfato doou o H+. E quem transportou esse H+, foi o NAD. Então, na verdade, quem é o lactato? É o piruvato reduzido. E uma vez que o piruvato foi reduzido porque ele recebeu o próton do NADH, quem é que foi oxidado? 10 segundos. O NAD? Foi... Exatamente. O NAD foi oxidado. Então, o NADH doou hidrogênio ao piruvato, foi convertido em lactato, mediado pela lactato desidrogenase. E o NAD voltou na sua forma oxidada. Então, para que o exercício continue, o que eu preciso? De mais NAD, pegando o hidrogênio lá do gliceraldeído 3-fosfato, trazendo para o piruvato e aumentando a produção do lactato. O lactato é o vilão ou é o mocinho? Depende. Se for um indivíduo sedentário, é o vilão. Mas se for um indivíduo bem treinado, ou se for um atleta, ele é o mocinho. Porque vai ser muito mais fácil eu conseguir produzir ATP pelo lactato do que pelo glicogênio ou pela glicose. Então, olha só que bacana, né? Por isso que a bioquímica é uma coisa apaixonante, né? Esse lactato, ele foi produzido aonde? Foi produzido no músculo. Por quê? Porque o glicogênio foi degradado. Então, se nós temos um aumento da produção de lactato, foi porque nós tivemos um aumento da degradação ou da fosforilação do glicogênio. E esse lactato que está sendo produzido no músculo, ele agora tem que ser transportado. Mas transportado para onde e por onde? Então, ele vai ser transportado para o fígado. Por onde? Pelo sangue. Quem faz esse transporte? 10 segundos. Transportadores monocarboxilatos, MCTs. Muito bem, que são chamados de MCTs. Qual a diferença e quais são esses MCTs que fazem esses transportes? MCT1 e MCT4. MCT1 Especificamente? Fibra tipo 1, fibra tipo 1, fibra tipo 2. Você já foi meu aluno? Não. Ah, muito bem. Então, especificamente, o MCT1 transporta lactato para as fibras do tipo 1. O MCT4 transporta lactato para as fibras do tipo 2. Se o treinamento tem especificidade de endurance, eu vou ter uma maior produção de monocarboxilatos do tipo 1. Se o treinamento tem uma especificidade para o treino de força, especificamente hipertrofia, eu vou ter uma maior produção de monocarboxilato do tipo 2. Então, essa é uma das condições de o exercício ser extremamente específico. Eu tenho aumento da produção dessas proteínas por aumento de expressão gênica quando o exercício ele ocorre de um jeito ou quando ele ocorre de outro. Então, continuando aqui, esses monocarboxilatos vão transportar o lactato para o fígado. E a gente sabe, né, que o fígado converte o lactato em glicose. E essa glicose é exportada para o músculo, onde eu vou fazer a ressíntese do glicogênio. Agora, o grande questionamento é:
O lactato, para voltar a ser piruvato, é uma reação de desidrogenação. E a gente sabe que ela é reversível. Só que tem um detalhe. O piruvato, para voltar a ser glicose, ele tem que passar pela substância que originou o piruvato, que é o fosfenolpiruvato. Só que a reação é irreversível. Ou seja, ela é impossível de acontecer. Daí, logicamente, que vocês já ouviram falar do ciclo de Cori. E é um ciclo que valeu um prêmio Nobel, porque o casal Carl e Gert Cori descobriram como isso acontece. Porque a gente sabe, ou na época se sabia, que a reação era impossível. E por isso que valeu o prêmio Nobel. Eles descobriram como isso poderia acontecer. E aí que a gente começa a entender que o organismo ele funciona de uma maneira ordenada e conjunta. Ou seja, nós temos os compartimentos distintos que têm atividades de enzimas específicas que existem de um lado, mas não existem do outro. No caso, o sarcoplasma e a mitocôndria. Mas nós temos uma interação entre esses dois compartimentos. Então, o que vai acontecer? Nós temos a atividade de uma enzima que vai pegar o piruvato, uma vez que ele voltou do lactato para piruvato, vai lançar esse piruvato para dentro da mitocôndria. Esse piruvato ele vai ser carboxilado, ou seja, ele vai ganhar uma carboxila. A carboxila, que é o COOH, que indica ácido, essa carboxila ela vai carboxilar, ou seja, vai ser adicionada ao piruvato, produzindo uma substância que é um intermediário do ciclo de Krebs, chamada oxaloacetato. Esse oxaloacetato, por sua vez, ele vai ser desidrogenado, produzindo o malato, que é um outro intermediário. Esse malato, por sua vez, ele é lançado para fora da mitocôndria, é convertido por desidrogenação a oxaloacetato, e o oxaloacetato, pela fosfenol-carboxiquinase, ele é convertido em fosfenolpiruvato. E o fosfenolpiruvato vai ser convertido por via reversível a um 3-bifosfoglicerato, que vai formar o gliceraldeído, 3-fosfato, e essas vias vão seguir reversivelmente até a produção de glicose 1-fosfato. Agora, quando você sabe que existe o ciclo de Cori, é uma coisa, Você sabe, existe o ciclo de Cori. Agora, o detalhe é você entender o ciclo de Cori. Quando você tem a resolução do problema, todo problema é fácil. O problema é você resolver. E foi isso que o casal de pesquisadores que deram o nome ao ciclo resolveram. Como é possível fazer o lactato virar glicose? A primeira parte é simples, é uma desidrogenação reversível. O complicado foi justamente essa via, aonde você sai do compartimento sarcoplasmático, entra no mitocondrial, volta para o sarcoplasma para poder produzir glicose 1-fosfato. Vejam, não é glicose 1-fosfato. Porque nós não temos atividade de enzima que vai fazer a conversão. E aí nós temos a exportação dessa substância lá para o músculo, aonde nós vamos fazer a síntese novamente de glicogênio. E lembre-se, para nós produzirmos glicogênio, nós precisamos de pelo menos 20.000 moléculas de glicose. Ou seja, o glicogênio é uma molécula extremamente grande e para o organismo fosforilar glicogênio para produzir energia é uma situação extremamente estressante. Então eu pergunto, por que o exercício intenso de curta duração tem curta duração? Justamente por quê? Porque ele é extremamente estressante e produz pouca energia. Quando nós temos um treino de hipertrofia,
com um volume alto, 1 hora, 1 hora e meia, até 2 horas, significa o quê? Que, embora o volume seja alto, a intensidade não é tão alta. Ou nós temos intervalos de recuperação que propiciem esse volume alto. Porque cada vez que você aumentar a intensidade, e quando eu falo intensidade, eu estou me referindo a percentual de 1 RM. Toda vez que eu começar a aumentar muito a carga, ou esse percentual de 1 RM, o volume, desde que não haja um espaço de recuperação grande, esse volume vai ser reduzido. E quanto maior a intensidade do exercício, menor vai ser a duração. E por que vai ser menor a duração? Por causa de todos esses eventos que estão acontecendo aqui, né? E justamente quando a gente vai entender o que acontece, né, a diferença do indivíduo treinado para o indivíduo sedentário e qual é a diferença do treinado para o atleta, é justamente porque todos esses processos bioquímicos, todas essas enzimas, elas sofrem aumento de expressão gênica, elas têm uma atividade muito mais eficiente e elas conseguem produzir e liberar energia de uma maneira muito mais viável para o organismo, né? Um outro detalhe é um sistema bem complexo aqui, que a gente chama de lançadeira, né? Onde a gente tenta produzir mais NAD para que haja mais transportador de oxigênio, né? Então, o que a gente enxerga disso, né? O que a gente tira disso tudo? A acidez ou a acidose, ela começa exatamente quando eu degrado ATP para fosforilar o substrato. A acidez e a acidose não têm relação com a produção de lactato. Por quê? Quando eu vou produzir o lactato, isso, na verdade, está funcionando como se fosse um agente tamponador. Isso está me dando condição de prosseguir o exercício. Porque quando isso está acontecendo, eu estou usando as coenzimas para fazerem transporte. E se eu tiver um volume maior, esse transporte ele já está saindo do sarcoplasma, indo para a mitocôndria, aonde eu vou ter produção de NAD mitocondrial e FAD mitocondrial. E aí eu estou indo para a cadeia de transporte de elétrons, ou seja, eu estou produzindo ATP durante o exercício. Se a via for extremamente intensa, isso nem ocorre. E outra, nós podemos ter uma situação onde nós vamos ter interrupção do exercício sem ter tido uma grande produção de lactato. Basta que alostericamente a gente provoque a inibição da via glicolítica ou glicogenolítica no início do exercício. E é muito simples a gente fazer uma analogia disso. Basta que você coloque uma carga de 90% a 95% do máximo e tenha um intervalo de 30 segundos. Com certeza, você não consegue muita coisa a partir daí, né? E com certeza, a via glicogenolítica ela não atende à demanda de energia. Ou seja, nós não tivemos uma produção acentuada de lactato e o exercício foi interrompido. E aí você vai falar, pô, mas o cara entrou em acidez metabólica? Não. Por quê? Porque eu interrompi a via. E se eu interrompo essa via por inibição, alostericamente, eu tenho que ativar uma outra enzima, que é chamada creatina quinase, que vai fazer com que eu use a creatina fosfato que está estocada no músculo. Só que ela só vai resolver o meu problema por pelo menos uns 15 segundos. E com isso, a acidez foi pequena. Entenderam isso? Então vejam, nós temos um processo que é bem complexo, né? Lógico, a gente não tem tempo agora nessa aula de falar sobre tudo isso, né? Já nem sei há quanto tempo eu estou falando, mas é importante que a gente entenda o seguinte: quando
quando nós estamos em exercício, o exercício é intenso, porém ele é volumoso, nós temos uma ampla produção de lactato. Esse lactato produzido no músculo, ele vai para o fígado e por toda essa história que eu contei para vocês, ele é convertido a glicose e essa glicose é transportada do fígado para o músculo. Uma outra situação acontece, mas também ela vai pela mesma via, que é quando você está fazendo exercício de força para hipertrofia ou também de endurance, você tem uma degradação muito grande de tecido. E isso gera uma produção muito grande no plasma de aminoácidos. E esses aminoácidos vão sofrendo transaminação. E o final dessa transaminação resulta na produção de um aminoácido chamado alanina. Essa alanina também, da mesma maneira, ela é transportada para o fígado. A alanina no fígado, ela perde o seu grupo nitrogenado, ou seja, ela perde o NH2, e ela é convertida no piruvato. Ou seja, a alanina sem o nitrogênio se transforma no piruvato. E o piruvato volta pelas mesmas vias até chegar em glicose. Ou seja, tanto o lactato como a alanina, eles vão esbarrar no mesmo problema, que é a conversão, do piruvato em fosfenolpiruvato. E isso só acontece, a gente só conseguiu entender graças ao casal Cal e Gert Core. Agora, vejam que interessante, quase tudo no organismo resulta em produção de lactato ou em produção de alguns aminoácidos específicos, e esses produtos, esses substratos que são formados, que são produzidos, eles vão para o fígado. Então, olha só, o tecido adiposo manda glicerol para formar glicose. O músculo, células do sistema imune, mandam lactato para o fígado para virar glicose. Por quê? A grande função do organismo é tentar manter uma glicemia estabilizada. E aí a gente volta naquele conceito da homeostase e da alostase. Um outro detalhe, o fígado, o rim, ele é um poderoso agente gliconeogênico. Se o exercício ele é intenso e muito volumoso, ele chega a pelo menos participar com 50% da gliconeogênese. Ou seja, todo mundo trabalhando para tentar manter glicemia estabilizada. E esse processo de gliconeogênese, ele é extremamente custoso, extremamente caro para o organismo. Daí, aquela velha pergunta se é vantajoso ou não fazer exercício em jejum. Por essa tela, vocês podem mais ou menos responder a pergunta. Então, eu venho convidá-los a fazer o meu curso, o terceiro curso online, que vai começar no dia 18.